Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Chuvas causam estragos em pelo menos 10 cidades de Santa Catarina. Defesa Civil de Florianópolis pede para a população evitar sair de casa. Risco das mulheres morrerem de problemas cardíacos após um primeiro infarto é 3 vezes maior que nos homens. Motivo é a dificuldade de identificar os sintomas, porque a doença é mais associada ao sexo masculino. Febre amarela provoca a morte de todos os macacos bugios do Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Pesquisa que investigou a vida virtual na terceira idade mostra que a internet e as redes sociais estão presentes na vida de pelo menos 1 em cada 4 brasileiros com mais de 50 anos. No esporte, o Corinthians estreia com vitória na Florida Cup para cima do PSV da Holanda e uma história de superação. Um austríaco mostra que dificuldade é uma palavra que não faz parte do seu vocabulário. As mulheres devem ficar atentas ao próprio corpo para aprender a identificar possíveis sinais de infarto. A doença, que é mais associada aos homens, é uma das principais causas de mortalidade do sexo feminino e apresenta diferentes sintomas. Hoje, a alimentação de Dona Maria Aurora é mais balanceada. Também parte da rotina são os exames trimestrais e 5 remédios para pressão alta e colesterol. É que há 3 anos ela sofreu um infarto que quase enganou a enfermeira do primeiro atendimento. Como eu trabalho sentada, ela achou que fosse problema de coluna e me deu um analgésico. A dificuldade maior em identificar um infarto em mulheres, inclusive em hospitais, é comum. Isso porque o problema de saúde costuma ser mais associado a homens. Com isso, muitas mortes deixam de ser evitadas. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores britânicos e suecos. Ao avaliar 180 mil pacientes nos 10 anos que sucederam um infarto, o estudo concluiu que mulheres têm 3 vezes mais chance de morrer de um ataque cardíaco no ano seguinte após sofrer um. Isso porque os sintomas são diferentes. No sexo masculino, fortes dores no peito que irradiam para membros e pescoço. No feminino, sudorese, indisposição e falta de ar. Além disso, a pesquisa aponta que o tratamento dado a elas é menos meticuloso que o dispensado aos homens. Para o coordenador do pronto-socorro do HCOR, esses resultados são aplicáveis no Brasil. Como as doenças cardíacas matam mais mulheres do que o câncer de mama, é preciso mudar o olhar sobre os males do coração. Tudo vai passar por campanhas de orientação, de educação a nível populacional, e aí o médico ou o profissional de saúde tem que se atentar para que avalie esses sintomas junto com os antecedentes pessoais, se essa pessoa, essa mulher, tem fatores de riscos para doença coronariana, obesidade, sedentarismo, tabagismo, nível de estresse, diabetes, hipertensão, que são os fatores que podem estar associados à doença coronariana. O trabalho do fotógrafo cubano José Alberto Figueroa está em exposição no Espaço Caixa Cultural, aqui em São Paulo. São imagens da vida e da carreira dele. A repórter Adriana Simino tem os detalhes para a gente. Oi, Adriana, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O trabalho de Figueroa é conhecido por traduzir em imagens questões sociais e políticas da ilha. A mostra, que foi preparada exclusivamente aqui para o Brasil, traz o autorretrato cubano com cerca de 70 fotos de várias fases da carreira do artista. Eu vou conversar agora com a Cristina Figueroa, que é filha do José e também curadora aqui da exposição. Cristina, conta pra gente como é que vocês organizaram esse material. Buenas tardes. Organizamos esta exposición pensando en el público brasileño. En ese sentido hicimos una división en 4 etapas con un orden cronológico que abarca toda la carrera de Figueroa condensada de alguna forma en estas aproximadamente 70 imágenes que van desde los años 60 hasta la actualidad. De una forma se puede entender también la historia de Cuba a través de la visión de este artista que ha estado desde los últimos 50 años trabajando desde su país e tratando de expressar essa realidade de nosso espaço. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, a mostra, ela está em cartaz aqui na Caixa Cultural, no centro da cidade. O endereço vai aparecer aqui embaixo.
Ela fica até o dia 4 de março, aberta de terça a domingo. A entrada é gratuita e amanhã, às 5h30 da tarde, tem um bate-papo com o fotógrafo responsável aqui pela exposição. Está todo mundo convidado, Ana. Tá certo, Adriana, obrigada. A CEAGESP aqui em São Paulo dá uma forcinha para quem não vai conseguir descer a serra nesse verão, pelo menos no quesito culinário. Começou esta semana o Festival de Pescados e Frutos do Mar. São mais de 40 opções de pratos nesse festival e olha, a grande estrela é o camarão. Camarão no espeto, no forno, com limão, no risoto, enfim, inúmeras opções para quem gosta de frutos do mar. A gente está aqui na cozinha e eu vim conversar com o Juliano, que é o chefe responsável pelos festivais do CEAGESP. O camarão é a grande estrela, mas tem muitos pratos, não, chefe? Sim, claro, o camarão é a grande estrela, né? É o carro-chefe do nosso festival, mas são mais de 40 opções. Camarão de tudo quanto é jeito, né? Escondidinho de camarão, camarão assado, camarão crocante, né? Paella com camarão, então tem para todos os gostos, todos os paladares. E como é que funciona? Na entrada do festival, ela tem a paella, a mesa de saladas, são várias opções de peixe, vinagre, como eu te falei, vinagrete de polvo, mexilhão à provençal, lula grelhada. E nos pratos quentes, pirarucu, salmão molho de maracujá, linguado à Monier, entre as outras opções. Muito obrigada, opções não vão faltar. O cheiro aqui, viu, gente, nos preparativos está muito bom. E quem quiser conferir o festival vai até o dia 4 de março, sempre de quarta-feira até domingo. O endereço do CEAGESP é esse que você encontra aqui na nossa tela e mais informações é só acessar o site festivaisceagesp.com.br. O mundo virtual é deles. Brasileiros com mais de 50 anos que usam a internet aproveitam os inúmeros benefícios da vida online. E uma idade mais avançada não é obstáculo para aprender. Terezinha já acorda cheia de mensagens para ler no WhatsApp. Todo dia, bastante. Às vezes tem umas muito lindas, outras vezes tem umas muito bobas. Nair viaja assistindo vídeos de música italiana. Para mim foi uma viagem maravilhosa. Leike acha tudo muito mágico. Você pode conversar com uma pessoa de distância e ver a pessoa, como eu tenho feito com uma neta que está na Austrália. E fotos, né? Você tira fotos, já manda para a família. As três moram num residencial que estimula a conectividade como forma de lazer e estímulo. Isso as coloca em contato com o mundo e dentro da pesquisa que investigou a vida virtual da chamada terceira idade. Praticamente 1 em cada 4 brasileiros com mais de 50 anos já está dentro da internet. E 98% tem um perfil no Facebook. Mas o mais importante é que para 87% dessas pessoas, a internet mudou a vida para melhor. Não é, meninas? Facilita muito, né? É muito bom, né? A gente tem 2 movimentos. De um lado, só 20% dos brasileiros com mais de 60 anos acessam a internet. Por outro lado, o maior crescimento entre os internautas se deu entre as pessoas mais velhas. De 2008 para cá, o crescimento de internautas entre os brasileiros com mais de 60 anos cresceu quase 1000%. Além disso, o pesquisador também acredita que a rede será uma possível fonte de renda para os mais velhos. Eles vão conseguir montar o seu negócio e divulgá-lo pela internet, fazer economia e pesquisar preço pela internet. E muitas vezes conseguir vender produtos que ele faz, aquele velho tricô, aquele crochê, aquele bolo que é feito para os momentos de festas através da rede mundial de computadores. No ano passado, a inflação foi de 2,95%, abaixo do piso da meta e o índice mais baixo em 20 anos. Quem manteve as economias na caderneta de poupança teve um lucro de quase 4% no ano, a maior alta obtida pela aplicação desde 2006. A repórter Lilian Coelho tem outras informações. Muito bom dia, Lilian, para você. Como é que a gente pode tirar vantagem dessa inflação baixa, Lilian?
Olá, muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha só, apesar da inflação ter sido menor do que o esperado pelo Banco Central e a taxa Selic atingir o menor patamar histórico, o juro real, vale lembrar, continua alto. E como tirar proveito? É isso que eu vou saber aqui do entrevistado Kleber Camargo, que é educador financeiro. Como é que nós, consumidores, podemos tirar proveito desse cenário? Investir na poupança, empréstimos? Fala pra gente, Kleber. É muito importante, em primeiro lugar, renegociar as dívidas. O cenário é favorável, tem que renegociar as dívidas. A poupança é uma aplicação atraente com a Selic mais baixa. Empréstimos ou alguma coisa de casa própria tem que ser feito através de cálculo. Tem que calcular. Se não souber fazer contas, pede para alguém que sabe fazer contas. Tem que ter cautela. E tudo com muita cautela, porque o cenário daqui para frente é instável? Sim, ele é um cenário estável, apesar da eleição. Só que no Brasil, o estável pode ser instável amanhã. Então tem que tomar cuidado. Então o importante é renegociar dívidas, pagar o que deve e fazer cálculos. Ok, muito obrigada. Ana, recado dado. É com você aí no estúdio. Recado dado, Lilian. Obrigada. Agora a gente fala de febre amarela. A doença matou todos os macacos bugios do Parque Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. 17 famílias de macacos bugios morreram após contrair o vírus da febre amarela. Segundo pesquisadores, o Parque Horto Florestal, que fica na zona norte da capital, abrigava 86 macacos dessa natureza. Os bugios são uma das 4 espécies de macacos presentes no parque. O primeiro animal com a doença foi encontrado morto no Horto Florestal em 9 de outubro do ano passado. Os macacos são hospedeiros do vírus, mas não o transmitem para humanos. O Parque Horto Florestal ficou fechado por 2 meses e foi reaberto ontem. Os parques ecológicos Tietê e Cantareira também foram reabertos pelo governo de São Paulo. Para visitar os parques, é necessário estar vacinado e é indicado o uso de repelentes. Quem tomou a vacina recentemente deve esperar 10 dias após a vacinação para poder frequentar esses parques. A coleta de sangue está baixa nesse período de férias. A Secretaria de Estado da Saúde convoca doadores para aumentar os estoques. A repórter Maria Manso traz informações para a gente. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde, Ana. Pois é, como a gente acabou de ver, as pessoas precisam mesmo tomar a vacina contra a febre amarela. Só que depois de tomar a vacina, elas precisam esperar 4 semanas para fazer uma doação de sangue. E esse é um dos motivos que levaram os estoques aqui do ProSangue, no Hospital das Clínicas, onde nós estamos, a ficar quase zerados. Para alguns tipos de sangue, só há estoques para apenas 2 dias e eles suprem mais de 100 hospitais aqui da Grande São Paulo. O Dr. Carlos é hematologista. Quem pode vir doar? Então, pode vir doar pessoas com mais de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, com documento oficial com fotografia, faz a entrevista e faz a doação. O que eu gostaria só de concluir, este mês de janeiro sempre para nós cai a coleta, que já vem desde dezembro, já temos uma coleta diminuída desde dezembro. Com esse fato da febre amarela, a pessoa tem que se vacinar da febre amarela, mas venha e faça a doação de sangue antes. Com certeza vai salvar vidas. Alguma contraindicação para fazer a doação? Nenhuma. A pessoa vem alimentada de preferência, faz uma entrevista, faz o teste de anemia e após isso vai fazer a doação de sangue. Ok, doutor, muito obrigada, boa sorte. E é isso, Ana, tem que doar. Doa primeiro, depois vai tomar a vacina da febre amarela. Ana. Perfeito, Maria. Obrigada. Chuvas causam inundações e estragos em pelo menos 10 cidades de Santa Catarina. A capital Florianópolis decretou estado de emergência e a Defesa Civil orienta os moradores a não sair de casa porque a previsão é de mais chuvas. Em 48 horas, choveu em Florianópolis o dobro do previsto para todo o mês de janeiro. Além de Florianópolis, a chuva também causa estragos em outras 9 cidades de Santa Catarina. Assim como na capital, em todas as cidades há registros de inundações e deslizamentos. Em Balneário Camboriú, um homem está desaparecido. Em São João Batista, na Grande Florianópolis, uma menina de 8 anos morreu e a irmã de 13 anos ficou ferida depois que uma árvore caiu sobre o telhado da casa onde elas moram. Estudo de uma universidade norte-americana revela que alguns tipos de peixe melhoram o sono e assim deixam as crianças mais inteligentes. Veja quais são eles. Além de consumir ômega 3 em cápsulas, Maria vem à feira comprar peixe fresquinho. Porque faz bem, mais saudável, melhor do que a carne.
Os benefícios do ômega 3 já eram conhecidos. Ele melhora o sistema imunológico e combate inflamações. Agora, pesquisadores americanos constataram que o consumo regular de alguns tipos de peixes pode garantir uma boa noite de sono, ajudando no aprendizado. O estudo foi feito com mais de 500 crianças chinesas de 9 a 11 anos. Pesquisadores observaram a frequência com que elas ingeriam o peixe e a qualidade do sono e constataram que o consumo regular de peixe melhorava o desempenho delas em testes de raciocínio. Aqui no Brasil nós já temos o hábito de consumir salmão, mas o ômega 3 está principalmente presente nas vísceras, então atum, sardinha, o arenque, né, que é um peixe que nós consumimos menos. Esta nutricionista explica que, como cada organismo tem uma necessidade, a quantidade de peixe que cada um deve consumir varia. Cada faixa etária tem uma recomendação para o ômega 3. Então é interessante que procure um profissional habilitado que consiga calcular o plano alimentar e a sua recomendação específica. Para o Batista, essa pesquisa vai ajudar a vender ainda mais o peixe dele. Vive melhor. Porque o ômega 3 conserva mais a saúde, né? Melhor que a gordura de animal. É bom para o cérebro, é bom. Ainda mais a gente que é velho. Nas notícias internacionais, o parlamento recém-eleito da Catalunha, de maioria a favor da independência, articula a recolocação do ex-presidente da região, Carles Puigdemont, de volta ao cargo. O partido de Puigdemont, o Juntos pela Catalunha, entrou em um acordo com a esquerda republicana para isso. Juntas, as siglas têm 66 das 135 cadeiras destinadas aos deputados. Para conseguir a maioria simples, ainda é necessária a adesão dos 4 deputados da Unidade Popular, também independentista, e que não deve impor muitas barreiras para participar do acordo. A principal dúvida é sobre a presença de Puigdemont no discurso de posse na próxima quarta-feira. Para ser nomeado presidente, ele precisará discursar, mas está exilado na Bélgica e pode ser preso se pisar em Barcelona. Os partidos separatistas estudam uma declaração por videoconferência, mas a oposição governista já disse que, se isso acontecer, vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Puigdemont se exilou após o parlamento catalão ser desfeito e ele destituído. Essa foi uma resposta do governo espanhol à declaração de independência da região. Madrid, então, convocou novas eleições, acreditando que as forças que pediam um Estado independente se enfraqueceriam, mas isso não aconteceu. Últimos jogos da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De 128 times, apenas 64 estão avançando para a próxima fase. Vamos aos gols. Atlético Mineiro e Audax entraram em campo apenas para definir a ordem de classificação do grupo 23. O clube paulista venceu por 1-0 e garantiu acesso na primeira colocação. Com a vitória, o Audax conseguiu chegar aos 100% de aproveitamento. O gol foi marcado por Balotelli. Deu touro louco, o Red Bull Brasil empatou no fim do jogo com o São José do Rio Grande do Sul e assegurou a vaga no mata-mata. Com o empate 2-2, a equipe gaúcha foi eliminada da competição. Vandinho pelo São José e Amarildo pela equipe de Campinas fizeram os gols pelas suas equipes. Com um golaço marcado por Alain em cobrança de falta no meio da rua, o Avaí fechou com 100% de aproveitamento a primeira fase da Copinha. O Leão venceu o Paulista por 1-0. O Corinthians não tem encantado na Copa São Paulo, mas já tem um talismã, o meia Ramonzinho. Em Araraquara, a equipe perdia para a Ferroviária. Gol de Maicon até os acréscimos do segundo tempo, quando o baixinho da camisa 7 marcou o gol de empate por 1-1, resultado que assegurou o Timãozinho a liderança do grupo 17. Depois do intervalo, você vai ver uma história de superação. O skatista austríaco em preparo para uma competição mostra que dificuldade é uma palavra fora do vocabulário quando existe vontade de vencer obstáculos. E ainda, Donald Trump dá aval para a negociação entre as duas Coreias. Diz que pode abrir diálogo com o regime de Pyongyang. Fica aí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com a notícia que depois que o presidente da Coreia do Sul deu os créditos a Donald Trump pelo diálogo com a vizinha Coreia do Norte, agora foi a vez do presidente dos Estados Unidos assinar a Kim Jong-un. Em discurso durante uma reunião com integrantes de seu governo, Trump disse ver com bons olhos uma possível conversa com os norte-coreanos. Trump também disse que o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, está realmente grato pelo que os Estados Unidos fizeram e que os países vizinhos têm conversado desde então. Disse ainda que se seu governo não tivesse endurecido o discurso e as sanções contra Pyongyang, o mundo não chegaria a esse momento.
Também deixou claro que não sabe aonde isso vai levar, mas espera que nos próximos dias ou meses se chegue ao mundo melhor. Aliados de Trump ponderam se a estratégia de Kim Jong-un não é desviar o foco para o fortalecimento do sistema nuclear norte-coreano, mas o presidente sul-coreano Moon Jae-in espera que os diálogos evoluam para o fim do programa nuclear do país asiático. Representantes dos dois países se encontraram na terça-feira e decidiram a participação da Coreia do Norte na Olimpíada de Inverno do mês que vem, na Coreia do Sul. Aqui no Brasil, a primeira parte do trecho norte do Rodoanel de São Paulo deverá ser aberta em julho e a segunda em novembro. Todo o trecho norte do Rodoanel foi arrematado em leilão nesta quarta-feira pelo valor 90% acima do lance mínimo estipulado pelo governo paulista. A Eco Rodovias, que já controla outras estradas, como o sistema Anchieta Imigrantes, ligação entre a capital e o litoral, arrematou o trecho norte do Rodoanel por R$ 883 milhões de reais. O valor mínimo estipulado para a disputa era de R$ 462 milhões de reais. O trecho de 45 quilômetros vai ligar a Rodovia dos Bandeirantes com a Fernão Dias e a Via Dutra, completando os 177 quilômetros do anel viário que passa ao redor da região metropolitana de São Paulo. O Rodoanel foi idealizado para tirar veículos do tráfego da capital paulista, principalmente os pesados, como caminhões e carretas. Segundo o governo de São Paulo, a entrega da primeira parte do trecho norte ocorrerá em julho e o restante até novembro. E a novela sobre a posse da nova ministra do Trabalho continua dando um baile no governo. Ontem à noite, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou um recurso apresentado pela própria deputada Cristiane Brasil, nomeada por Michel Temer há uma semana. Com mais esse contratempo, aliados começam a suspeitar que o desgaste agora só tende a crescer. Não foi a primeira vez que a indicada para o cargo teve a posse barrada pela Justiça. Na terça-feira, o mesmo tribunal já havia negado um recurso da Advocacia Geral da União. O imbróglio todo teve início quando a imprensa revelou que a filha de Roberto Jefferson foi condenada na Justiça Trabalhista a indenizar em R$ 60 mil dois ex-motoristas. Como o PTB, partido da deputada, não dá qualquer sinal de recuar na indicação, alguns interlocutores da presidência alertam: o governo não pode cair numa agenda negativa sem fim ou vai terminar prejudicado. Enquanto isso, o país aguarda as cenas dos próximos capítulos. O governo do estado de São Paulo termina a reforma da Vila Olímpica Maria Covas, na zona oeste da cidade. Aberta todos os dias das 7 da manhã às 6 da tarde, a Vila Olímpica Mário Covas está de cara nova. É que ela passou por uma reforma completa e as 5 quadras poliesportivas e as 2 quadras de tênis ganharam novos alambrados, pintura e sinalização. E aqui se desenvolvem projetos esportivos extremamente importantes com as crianças, com os jovens, com as famílias. O esporte educa, o esporte ensina a convivência, o esporte ensina a vencer e a perder, molda o caráter da juventude. Então, ele faz bem para o físico e faz bem para o espírito, fortalece a cidadania. 12h25, vamos conferir os outros gols pelo planeta, Europa, mundo, vamos ver. Copa da Liga Inglesa. Apesar das altas expectativas criadas depois do grande duelo entre as equipes pelo Campeonato Inglês, Chelsea e Arsenal fizeram um clássico mais cauteloso e não saíram do 0-0. Enquanto os Gunners adotaram uma postura mais cautelosa, os Blues tiveram controle das ações, mas encontraram dificuldades para criar. Pela Copa do Rei, Real Madrid no Numancia. Depois de vencer o jogo de ida por 3-0, o time merengue contou com gols de Lucas Vázquez para assegurar a vaga às quartas de final, mas sofreu gols no fim de cada etapa e terminou empatando por 2-2 com o time da 2ª divisão espanhola diante da sua torcida no Santiago Bernabéu. E na estreia da Florida Cup, o Corinthians passou pelo PSV Eindhoven nos pênaltis. Saiu na frente no tempo normal com o Rodriguinho. Lammers empatou nos acréscimos. Aí veio a estrela de Kaique, goleiro reserva. O mesmo Lammers, algoz o timão no fim do tempo normal, foi o único a perder a sua penalidade na disputa. Kaique fez bela defesa e assegurou o triunfo corintiano. Quem leva nos pênaltis ganha um ponto extra na briga pelo título do torneio nos Estados Unidos. O Corinthians fica, portanto, com 2 pontos contra apenas 1 do PSV.
Vale lembrar que esse torneio aqui foi vencido pelo São Paulo. Nosso glorioso Edmar está aqui, nosso contra-rec está aqui. O São Paulo foi campeão do Florida Cup. Olha, existem histórias de superação, mas essa que você vai conferir aqui merece uma atenção especial. Thomas Winkler, de 29 anos, perdeu parte da perna num acidente de moto. E hoje anda de skate e vai além. Ele quer ser o primeiro amputado a competir profissionalmente com uma perna mecânica. Vamos ver. O Thomas fez uma campanha na internet para arrecadar fundos para desenvolver uma prótese perfeita para andar de skate. Essa que ele usa é para atletismo e dá para ver que ainda é bem complicada para acertar todas as manobras. Se com nenhuma prótese, muita gente nem consegue ficar em pé em cima disso aí, do skate, quiçá arriscando manobras com todas essas dificuldades. Geralmente os skatistas andam sentados, mas Thomas resolveu ir além e explorar muito mais as possibilidades do esporte. O austríaco tenta com isso fazer com que cada um e mais gente se envolva nesse universo do skate, que em 2020 vai se tornar esporte olímpico. E o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Tchau, até amanhã.